Grande é o Senhor, tremendo é o seu Deus, né? Nós estamos aí nessa série Revolução para Avançar. Revolução, né? É algo que motiva, é algo que provoca. E hoje nós colocamos o tema sem sequelas. Diga, sem sequelas. Nós precisamos da cura espiritual para vivermos sem sequelas. Porque muitas vezes, né, algumas coisas que nós fazemos na vida secular também deixam sequelas, né? Você já ouviu falar disso? Alguém sofre um acidente porque estava em alta velocidade, ou pegou ele distraído, bateram no carro dele e ele sai com algumas sequelas. Sequelas normalmente deixam marcas que não se apagam, que dificilmente se apagam. São coisas que fazem a gente lembrar, que atrapalham a nossa visão, que roubam a nossa paz. Por isso nós precisamos nos aprofundar, nos posicionar. Para quê? Para entrar nessa área espiritual de uma forma diferente. Nós precisamos entrar nessa área espiritual agora para tirar todas as sequelas, todos os enganos, todas as barreiras, todos os embaraços, todos os levantes, todas as dificuldades que muitas vezes, por não conhecermos a vontade verdadeira de Jesus, que nós aceitamos, né? Nós aceitamos. Quantas pessoas estão na igreja, mas sofrem dificuldades, e você fala, não é possível, mas eu estou na igreja, mas às vezes não estou vivendo tudo que a presença de Deus me dá, porque não é as quatro paredes que fazem a diferença, mas é o que eu faço dentro da igreja, é como eu me apego à palavra, como me apego à orientação, como eu me faço viver, né, no meio disso tudo. Então, até mesmo na vida espiritual, tem áreas que precisam ser restauradas, e nós queremos fazer essa revolução na sua vida. O que fazer para que haja uma revolução em nossas vidas? Todas as revoluções que conhecemos sempre tiveram a direção ou de restauração ou de correção para melhorar a vida das pessoas. A ideia de revolução é trazer mudança para melhor, né? Porém, algumas vezes o objetivo parecia correto, mas o caminho estava errado. O objetivo parecia correto, mas o caminho estava errado. Por isso não conseguiu chegar onde se dizia ser o projeto. Por quê? Porque parecia, né, o objetivo parecia bom, mas o caminho não era adequado, então me levou para outra situação. Por isso temos que atentar para o que fazemos e como fazemos, né? Para depois não colhermos o que não desejamos. Então tem alguns comportamentos que regem essa situação. Eu tenho que me atentar para aquilo que eu faço e como eu faço. Se eu quiser até dar um exemplo bem porcaria, bem simples, a gente fala do bolo, né? A gente primeiro mistura isso com aquilo, aquilo com isso, vai lá, amassa, deixa descansar, depois pega lá, coloca lá no forno por algumas horas. Imagina se eu pegasse todo aquele produto e colocasse primeiro no forno para depois misturá-lo. Não daria certo. Então muitas vezes o que a gente percebe é isso, que nós fazemos sim, mas como fazemos pode estragar tudo aquilo que estamos realizando. Ou seja, não adianta eu destinar um tempo para vir à igreja, não adianta eu destinar um tempo, né, para ter uma Bíblia. Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso congregar, entender o que é congregar, o que é compartilhar, o que era estar junto com o mesmo propósito, debaixo do mesmo objetivo, respeitando a Jesus, respeitando as pessoas que estão à minha volta, respeitando as lideranças, honrando ao Senhor, quebrando o orgulho, estabelecendo o amor e a misericórdia no nosso coração. E aí nós temos uma outra condição, aí nós alcançamos o nosso objetivo. Eu outro dia estava numa oração intempestuosa, né? Às vezes a gente é moleque mal criado, né? A gente começa a orar e depois começa a brigar com Deus, e já começa a bater o pé, né? Por que, Senhor, não está acontecendo os milagres como acontecia antigamente? O que está acontecendo? Por que o Senhor não quer fazer o milagre? Por que o Senhor... E no final, à noite, ele deu uma colocação assim que quebrou minha estrutura. Ele falou, eu continuo sendo o mesmo, e vocês? E eu falei, tudo bem, é melhor dormir. Não dá, não vou discutir com ele. Ele falou, eu continuo sendo o mesmo. Ele quis dizer que o erro estava onde?
Olha para o lado esquerdo e direito aí. Pergunta aí, onde está o erro? Nós queremos viver tudo aquilo que nós conhecemos, mas não queremos realizar tudo aquilo que nós aprendemos. E aí complica. Porque quando alguém vai a uma escola, uma faculdade, um colégio técnico, sei lá, alguma coisa que conhece, ele vai lá para aprender como fazer. E ele aprende. Agora, fazer ou não fazer depende dele. Nós também. Nós temos Bíblia, nós temos pastor, nós temos célula, nós temos uma opção de coisa. Mas como fazer depende de quem? De nós mesmos. Como nós vamos tomar posse disso para poder realizar. E o diabo, ele fica de lado só observando. Ele observa. Aquele rapaz é trabalhador, ele fica observando. E ele não vai atacar você no dia que você está todo crente. Ele não vai atacar você no dia que você cismou que é o dia da leitura da Bíblia, o dia que é o dia da oração. Ele vai pegar no seu pé o dia que você larga tudo e começa a achar que você já é o bam, já é o gostosão, já fica orgulhoso de si mesmo porque fez alguma coisa. E aí você fica assim agora, porque quando você baixa os braços, é quando ele vai mexer com você. E aí você está fragilizado. E aí machuca. E aí a primeira pergunta que vem é: por que Deus permitiu? Ele não fala assim, por que eu permiti? Ele vai e começa a culpar a Deus. E tudo que o diabo quer é isso: que a gente passe a perder a fé ou a confiança no nosso Deus. E nós não percebemos isso. A primeira coisa que vem em nós é: eu estou sendo menos bem tratado do que eu deveria, eu merecia mais. Fala a verdade, irmão, você acha que a gente merecia mais? Você conhece a sua vida. Você sabe quantas vezes ao invés de orar você preferiu dormir? Você sabe quantas vezes ao invés de abençoar alguém você preferiu comer sozinho? Sim ou não? Você tinha lá no seu armário e tinha alguém lá, um amigo seu, passando necessidade, e aí você preferiu falar assim: eu vou guardar essa comida porque pode faltar no futuro. E nem foi. E deixou o outro com a fome. Você deixou alguém às vezes com frio, deixou alguém às vezes com uma enfermidade e não foi até lá para fazer uma oração. E aí quando dá alguma coisa errada você fala: por que Deus, por que Deus, por que Deus? E Ele está dizendo: espera aí pessoal, vamos nos levantar, vamos nos fortalecer, vamos nos renovar. E isso, eu lembro bem quando a bispa estava começando a ler, né? Ela estava lendo ainda o Velho Testamento, e minha mãe estava muito adoentada, estava já no hospital, perto de morrer, e aí ela ficava lá às vezes a tarde inteira, né? Porque ela ficava, era o dia dela ficar com a minha mãe, ela ficava lá. Tinha um dia que era o dia dela, o outro a pastora Nilza, o pessoal revezava, mas ela tinha lá algumas tardes que ela ficava, e ela ficava lendo. E quando eu chegava à noite, eu ia do trabalho para lá para encontrar, ela estava muito louca. Ela falava assim: que povo miserável esse povo hebreu. Ah, se eu fosse Deus, eu já dava um raio na cabeça, cortava. Eu falei: que é isso? Você está falando do povo de Deus? Que negócio é esse? Ela falou assim: você acredita que o povo se levantou contra Moisés? Você acredita que Moisés passou no meio do mar lá, né? Atravessou do outro lado, chegou lá, passou um pouco e eles começaram a reclamar: Moisés, era melhor ter ficado lá, a gente estava bem. Escravo, miserável era escravo, dizia que estava bem, debaixo da chibata, estava bem, né? A gente devia voltar para lá, era preferível morrer lá. E ela falava assim: mas não é possível, foi as pragas e tudo, tirou eles de lá, abriu o mar, eles passaram. Ah, se eu fosse Deus. E eu falava assim: essa mulher está ficando louca, acho que eu preciso tirar ela do hospital. Porque eu estava lendo esse livro era para... Eu pensei que ela ia ler, porque a gente estava começando a se converter, eu achei que ela ia ler, e quando eu chegasse lá, ela está cantando com os anjos, né? Não, ela estava lá assim: não é possível. Agora, sabe o que aconteceu, amor? Eu falei: o que aconteceu? Faltou água, e eles foram para cima de Moisés e queriam matar Moisés. Não é possível isso. Cada dia era uma coisa, faltou comida, faltou carne, faltou não sei o que lá. Eu falei: é assim mesmo. Nós
reclamamos quando a gente assiste na televisão e vê um negócio desse lá, qualquer um, até a crucificação, a gente fala assim, deveria matar todos aqueles romanos, deveria matar todo aquele povo, mas a gente esquece quem somos nós. Quantas vezes nós fizemos coisas parecidas, talvez em proporção menor, mas fizemos também. E Deus está chamando a gente para um retorno, para uma revolução na nossa vida. Esse é o tempo que você vai orar e os milagres vão acontecer. Esse é o tempo que você vai clamar e o fogo vai descer do céu. Esse é o tempo que você vai invocar a presença do Senhor e tudo vai paralisar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas nós precisamos desejar esse mover, porque as sequelas que estão em nós são marcas de derrota. Alguém lembra que foi assaltado, alguém lembra que perdeu o emprego, alguém lembra que ficou doente, alguém lembra que perdeu um amigo no Covid, alguém lembra, são sequelas que ficaram em nós, estão roubando a nossa intimidade com Deus, estão tirando a nossa capacidade, a nossa condição de viver as promessas. E aí você ouve aquele versículo, maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. Então, se o que está comigo é maior, eu preciso me colocar de pé, eu preciso me posicionar, eu preciso lembrar que Ele não me abandonou, Ele não me esqueceu e Ele me dá condição. Amém? Eu preciso mudar essa retórica, né? Jesus nos ensinou isto através dos seus comportamentos. É como se Ele nos dissesse: se a teoria está errada, se o ensinamento está errado, então como a prática poderá dar certo? Se a gente pega o ensinamento e ele não estiver correto, quando isso for levado para a prática, vai dar o quê? Errado. Eu tenho um mapa, e o mapa, se ele não estiver descrito da forma certa, eu não chego ao objetivo. E o que o mundo tem falado hoje no meio dos cristãos? Qual o ensinamento que tem vindo para nós? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é isso. Quer dizer, na verdade parece que Deus é o nosso empregado que está pronto e posto para nos servir. E na verdade Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer primeiro que a gente se converta, que a gente mude a nossa visão, que a gente tire os nossos olhos do mundo, que a gente acredite mais no céu do que na terra, que a gente entenda tempos e métodos. Tempos, por quê? Porque eu quero a vida eterna, eu não quero uma vida passageira. E método, porque a salvação é Jesus Cristo. Então eu preciso mudar essa configuração, eu preciso mudar ela aqui dentro, olhando para o Senhor como autor e consumador da minha fé, olhando para Ele e pensando, Ele pode todas as coisas, então eu posso todas as coisas naquele que nele. Em mim mesmo eu não posso, mas nele eu posso. Então eu não posso ficar sem Ele, porque a minha necessidade é Ele. E isso precisa chacoalhar a gente por dentro e por fora. A gente precisa entender que há uma razão. Sabe, antigamente, vou voltar lá atrás, hein? Antigamente, era uma vez, né? Antigamente, quando as mamães queriam, porque do passado, os papais aí, que trabalhavam no escritório, coisa do tipo, eles usavam muito camisa branca. Meu pai era contador numa época lá, e ele vivia de gravata, camisa branca, usava até chapéu e coisa do tipo. E aí, a gola suja, a camisa suja. E como é que as mulheres faziam para que as roupas ficassem mais brancas? Elas punham no sol, deixavam no sol, chamava quará. E hoje, você vê alguém colocar no sol? Todo mundo usa o Resolve, ou não sei o que lá, ou não sei o que. Tem 500 produtos, joga o produto lá, que você quer que seja rápido. Você quer coisas práticas. Mas aí um dia, a pessoa deixa, que nem Cândida. Cândida é perigoso ou não? É uma ferramenta maravilhosa, mas é do capeta. Porque se você for na casa das pessoas como na minha, você vai achar quantas roupas que caiu uma gota de forma errada, exatamente na roupa de cor, exatamente espirrou, exatamente manchou. Olha lá, Deus está falando aí, já teve um aleluia.
Aí, nós queremos fazer as coisas práticas, mas quando a gente faz as coisas práticas, nós temos que ter cuidados redobrados, porque as coisas práticas com cuidado não redobrado, eu lembro de mim, eu vi minha mãe, ela pegou o cadarço do meu tênis, eu fazia educação física, na época eu era jovem, lógico, né? Naquela época usava tênis branco na educação física, e aí o cadarço ficava muito sujo, e aí ela pegou o cadarço, foi lá, lavou, pegou um pouquinho de cândida, colocou, lavou, passou na água, pôs no sol, me entregou, eu falei, já aprendi, isso é fácil. Aí eu fui, joguei bola no barro, voltei, limpei o tênis como deu, e o cadarço eu falei, esse eu manjo. Catei um pouco de cândida, coloquei no fundo lá de um vasilhame, joguei lá, falei, amanhã eu lavo. Eu esqueci, ficou 4 dias. Aí eu fui lá, lavei, quando eu fiz assim no cadarço, o cadarço se rebelou. Ele se rebelou, virou pó. Aí falei para ela, e agora mãe, o que eu faço? Ela falou, usa o tênis sem cadarço. Não foi você que inventou? Inventou, agora resolve. Eu falei, mas mãe, como é que é? Ela falou assim, ó, o único cadarço que tem sobrando do seu pai é preto. Eu falei, não vou colocar o tênis branco, cadarço preto, o negócio vai ficar ruim. Conclusão, acabou passando um tempo, não sei onde ela arrumou, ela trouxe, porque mãe é mãe, né? E aí você começa a pensar alguma coisa. Nós, cristãos, queremos ser práticos. Nós aprendemos alguns joguinhos aí, o que é pecado, o que não é pecado, o que me traz suor, o que me traz esforço, o que eu deveria estar fazendo, mas o que eu quero estar fazendo, e de repente a minha carne já começa a dar o seu ar da graça. Eu sou mais esperto, eu já não quero ter dificuldades, eu já não quero servir. Você já viu crente hoje gostar de evangelizar? Sair na rua para ir atrás das pessoas e evangelizar? Já viu isso? Mas a palavra diz, ide, pregai o evangelho a toda, quem crer e for batizado será, é uma determinação, e nós estamos fazendo? Também eu não tenho tempo, a gente não consegue nem colocar os crentes dentro de um culto, no horário que começa o culto, e não é só crente membro não, nem pastor eu consigo, nem obreiro consegue. Aí você fala, nossa pastor, peraí, não, estou falando sério, porque o que é mais importante? Conta para mim, o que é mais importante? É mais importante a festa? O trabalho? As coisas pessoais? As coisas... Mas peraí, não é Deus que é mais importante? Amar a Deus sobre... E agora? Então nós, hoje, requeremos de Deus algumas coisas, e Ele está dizendo, eu estou aqui, eu não fugi dia nenhum, eu estou do lado de vocês, já foi pago o preço, há uma liberação, há uma transformação, há uma restauração, há uma manifestação, tudo está pronto. Está faltando gente para sentar na mesa e comer o banquete. Está faltando gente para sentar na mesa e comer o banquete. Só que como é que vai explicar isso? Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Os líderes tentam passar isso. A gente está aqui toda quarta-feira lutando com vocês para dar a vocês a resposta de Deus e os milagres de Deus. Mas eu só posso fazer isso se você também quiser. Se você falar, eu também quero um milagre, eu quero viver um milagre, então vai dar certo. Mas se você achar que veio aqui para ver se eu tenho alguma coisa para entregar aqui nesse bolso... teve um dia que eu tirei um dinheiro do bolso e dei para quer me dando aí, assim, né? Tal, para dar um exemplo. No outro dia, umas 6 pessoas me procuraram. O senhor vai fazer aquilo hoje? Vou sentar na frente. Eu falei, irmão, você não entendeu o espírito da coisa. Não era eu dar o dinheiro, mas era mostrar que Deus tinha tudo para entregar na nossa mão. A pessoa queria sentar na frente para saber se ia pegar. Amado, nós não estamos entendendo que nós temos que sentar na frente todo dia na presença de Deus, porque Ele vai me dar tudo o que eu preciso. O apóstolo deu um dia, mas ele não tem para dar 2, mas Deus tem para dar todos os dias. E aí que as coisas mudam, as coisas se estabelecem.
Nós estamos precisando abrir o nosso coração para viver essa realização. Não permitir que marcas, sequelas fiquem em nós e impregnem ao ponto de nós não valorizarmos a presença de Deus. As sequelas fazem isso. As sequelas, mas se eu não ficar o patrão, se eu não ficar, eu estou fazendo lá algo muito importante. Eu fui aprender isso, sabe onde? Na última empresa que eu trabalhei principalmente. Deus me judiou, mas Ele me ensinou. Porque eu morava aqui em São Bernardo, mas o escritório da empresa era em Jundiaí, pertinho. Mas a fábrica da empresa era em Porto Alegre. Então eu tinha que estar pelo menos, a cada semana e meia, 10 dias no máximo, eu tinha que estar em Porto Alegre 3, 4 dias. E eu tinha que ir todos os dias para Jundiaí. E eu morava em São Bernardo e a igreja em São Bernardo. Prega um negócio desse. Eu voltava correndo, eu sabia que eu não podia sair de lá além das 5h30 de Jundiaí. Porque se eu saísse depois das 5h30, eu tinha 1h30, 2 horas de marginal. Mas quando eu estava saindo, alguém tentava segurar e eu acabava escapando, correndo e tal, eu vinha dentro do carro preparando a palavra. Então eu ligava para a bispa, ia falando para a bispa assim: Deus me falou Isaías 17, do versículo 3 ao 8, ao 10, e ela ia lendo. Eu falei: lê de novo. Enquanto eu estava na Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes, ela estava lendo para mim 3, 4 vezes. Quando eu entrava na marginal, o trânsito parava. Eu falava para ela assim: já entendi o que Deus quer, obrigado. Aí eu fazia o quê? Pegava o bloquinho que era preso no vidro do carro, e enquanto o carro parava, eu ia escrevendo, arrancando a folhinha e colocando do lado. Quando eu chegava aqui em São Bernardo, eu já entrava na igreja de joelho, que já estava acontecendo o culto. E Deus recebia, sabe por quê? Porque Ele via eu sair de lá para não chegar atrasado aqui. E Ele sabia que eu estava fazendo algo além das minhas forças, para alcançar o objetivo. E aí eu conseguia não prejudicar a empresa, porque eu trabalhava até às 5h30 e saía de lá. Não prejudicar a igreja, porque quando começava o culto eu estava chegando. Não prejudicar o projeto, porque eu no meio do caminho não dormia, aproveitava aquele momento para preparar a palavra. E tudo isso foi uns 2, 3 anos fazendo isso, e nunca Deus deixou passar qualquer coisa, ou perder qualquer coisa. Quando você entender isso, você vai falar assim: tem um horário que é do trabalho, tem um horário que é de Deus. Eu não vou nem atravessar lá e nem vou atravessar aqui. Eu vou ter brio e caráter para saber que eu sou responsável pelas duas coisas. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te honrar poderosamente. Deus vai te honrar grandemente. E pode ser o horário da seu esposo, pode ser o horário da sua casa, pode ser o horário da sua família. Você não atrapalha uma coisa ou outra, você respeita uma coisa a outra. E aí Deus vai vir sobre você e vai prosperar você de uma forma especial. Temos visto muitas pessoas sofrendo das sequelas causadas por problemas espirituais não curados. Problemas espirituais não curados. Toda vez que a gente fizer alguma coisa de forma errada, incompleta, vai deixar sequela. Eu vi gente falando assim: me prejudiquei na empresa porque eu tinha que sair por causa da igreja, não sei o que. Eu vi gente dizendo que na igreja se prejudicou por causa da empresa que o patrão pedia, e etc. Quando você entra para trabalhar numa empresa, como é que eles chamam você? Eles dizem para você: aqui você trabalha de segunda a sexta, das 8 da manhã ou das 7 da manhã, às 5 ou 5h30 da tarde, às 6 da tarde. Tem padrões. E quando você está ali naquele momento, quais são as suas palavras? Se você falar as palavras certas: olha, eu tenho compromisso à noite. Eu tinha um amigo que ele dava aula numa faculdade à noite. Quando ele entrou na empresa, ele avisou: eu posso trabalhar até às 6 horas, depois das 6 horas eu tenho que pegar o carro e ir para a faculdade porque eu dou aula. O cara falou: sem problema, se você tem um compromisso, a gente respeita. Agora, quando eu falo assim: eu tenho um hobby, eu vou para a igreja, alguém vai respeitar?
Você tem que ter um compromisso. É o que eu dizia para as pessoas que conversavam comigo. Eu tenho um compromisso. A noite pertence ao Senhor. A noite pertence ao Senhor. Então nunca tive problema com isso. Nunca. Porque todo mundo sabia que não era hobby, que era um compromisso. Nós estamos precisando chamar de volta para a nossa vida aquilo que é compromisso com Deus, aquilo que é honra para Deus, aquilo que é posicionamento com Deus. Mas por quê? Porque se nós queremos fazer a diferença na terra, nós vamos ter que brilhar. Fala por um lado, você vai ter que brilhar. E para brilhar, você vai ter que se posicionar. Deixa as sequelas para lá, deixa as dúvidas para lá, e se apega às verdades, porque a Bíblia é verdade. Isso é muito importante. Estas consequências podem repercutir em todas as áreas da vida de uma pessoa. As sequelas que ficam, né? As situações que ficam. A pessoa está na igreja, aí ela faz de qualquer jeito, não acontece o que ela quer, e ela diz: vale a pena estar na igreja? Mas ela não está fazendo do jeito que Deus quer, ela está fazendo do jeito que ela quer. Como ela pode cobrar Deus de uma coisa que ela não está seguindo? E aí fica sequela, porque ela acha que não aconteceu, então que não vale o sacrifício. Mas na verdade ela fez, mas não fez da forma correta. E quando você faz e não faz da forma correta, a chance de dar errado é grande. Imagina, está lá no forno, asse a 250 graus. E aí você bota o bolo lá e coloca a para cima rápido. É meia hora, vou colocar meia hora com 350 graus. O que vai acontecer com o seu bolo? Queimar. Porque você errou na programação que estava declarada. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nosso posicionamento é que faz toda a diferença. E nós precisamos saber por quê? Porque amanhã eu não vou ficar com sequelas. Ah, não deu certo. Ah, Deus não faz. Ah, Deus não realiza. Deus faz, Deus realiza, mas Ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer aquilo que os princípios dEle determinam. E agora eu sou o quê? Eu sou filho. Eu sou alguém que foi enxertado. Eu não tenho vida própria. Eu estou ligado. Então eu preciso mudar essa situação. Deixa eu ler aqui a palavra para você em Lucas 4:31. Olha o que diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-se por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. No 40 ele fala assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Esse é Jesus, que estava lá para realmente, ensinar algo para nós, sem sequelas. Para que não hajam sequelas espirituais, nós precisamos, primeiro, ter a palavra. Olha o que ele fala aqui: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Palavra com autoridade. O ensino de Jesus era baseado na autoridade da palavra de quem? De Deus. Jesus veio e ele estava ensinando todos eles com base na palavra de Deus. Então essa palavra era uma palavra com autoridade, O ensino de Jesus era baseado na autoridade da palavra de Deus. Quer dizer que Jesus não estava preocupado se alguém não viesse a gostar da palavra.
Jesus não estava preocupado com o quê? Se alguém viesse a não gostar da palavra, ele não estava nem aí. Ele não estava preocupado. Ixi, olha, eu falei uma palavra e aquele irmão, aquela irmã não gostou da palavra, ficou magoado, acho que ele vai embora. Jesus não tinha esse problema, porque ele estava lá para ensinar a palavra de Deus. Não estava lá para adular ego, não estava lá para preparar pessoas para serem felizinhas. Ah, não foi feliz na rua, vem ser feliz aqui dentro da igreja. Não, ele estava lá para abrir porta e mostrar caminhos, liberar passagens. Ele estava preparando algo novo para estabelecer. Então a diferença era exatamente essa. Jesus não estava preocupado se alguém não viesse a gostar desta palavra. Ele estava preocupado em falar o que era verdade. E eu te pergunto, e hoje, o que as pessoas estão preocupadas? Com a verdade ou com o adulamento? Um por vez. Meu irmão, as pessoas estão mais preocupadas com o adulamento, com, sabe, se sentir cuidado, se sentir, e nós precisamos mudar essa configuração. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver de pancada, não é isso, porque Jesus tinha palavras de transformação, mas o dia que os discípulos dele foram até ele lá e viram as pessoas reclamando, e aí o discípulo chegou lá e falou para ele: duro é esta a tua palavra. Sabe o que Jesus falou para ele? Quereis vós ter ir com eles? Sabe o que ele está dizendo? Dá linha na pipa, não está bom para você, cai fora. Linguagem de hoje, tá? Linguagem de hoje, dá linha na pipa não tem na Bíblia, mas a grande verdade é essa. Ele quis dizer o quê? Pessoal, nós estamos aqui para fazer a diferença. Se for para ser igual ao mundo, o que adianta estar aqui me ouvindo, estar me acompanhando? Era isso que ele queria dizer. Nós estamos aqui para realmente encarar a mudança, encarar a realização, encarar a autoridade, ser cheio do poder, fazer a diferença onde chegar. Quando colocar as mãos, as pessoas serão curadas. Quando proclamar, o pão vai se multiplicar, o peixe vai se multiplicar e as pessoas vão adorar. Deus. É Deus. A importância para Jesus não era adular, era falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Não fala assim, conhecereis a adulação e a adulação vai te libertar. Não, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Por ele fala, Jesus é o caminho, o que mais? A verdade e a vida. A verdade, ele está ligado nisso, porque muitos falsos profetas existiam, ministravam e falavam de muitas coisas, mas não levavam as pessoas à salvação, porque a verdade é que traz a vida. Ele é a verdade e a vida. Então nós precisamos nos ligar na verdade. Nós precisamos começar a amar a Deus de uma forma intensa, para lutar contra esses desejos miseráveis que roubam a nossa intimidade, que nos distanciam da presença de Deus. Nós precisamos estar mais perto dele. Jesus, em suas pregações, apresentava a vontade de Deus. Seus ensinamentos estavam ligados a levar as pessoas a buscarem viver em fidelidade com Deus. O ensinamento dele era que Deus era importante, que Deus era o Senhor, que Deus era a condição maior. Tanto é que quando falaram para ele assim, faz o seguinte, Jesus, fala para a gente os mandamentos. Ele falou, eu vou resumir em 2. Qual é o primeiro? E o teu próximo? Ele falou, pronto. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e amar o teu próximo como você mesmo, acabou, o resto vai acontecer. Você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai... Entendeu? O resto não vai acontecer. Só que hoje, a gente diz, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas um monte de coisas tiram a gente da presença de Deus. E que amor é esse? Amor bandido? Nós precisamos entender o que é amar. Eu sempre aprendi, né? Desde que me converti, um pastor falou uma coisa, isso ficou batendo na minha cabeça. Quando você tiver dúvida, imagine-se no lugar de Deus. Alguém olhar para você e dizer que você é muito importante, você é importantíssimo, mas que agora eu tenho que sair porque eu tenho uma festinha para ir. Poxa, eu sou importante assim? Sou tão importante que a festinha você vai me largar para ir embora? Não, você é super importante.
eu amo muito você, eu ia comprar um presente para você, está aqui o dinheiro para comprar um presente, mas sabe o que acontece? Eu preciso de um tênis novo, que eu vou jogar bola, e eu vou comprar o tênis. Pô, meu aniversário é meu, mas eu vou comprar o tênis. Então eu pego o dinheiro que eu ia ofertar, em vez de ofertar, eu gasto em outra coisa. E quando o cara falou isso, se coloque um pouco no lugar de Jesus, e você vai começar a perceber como é difícil. As pessoas não estão levando Deus a sério. Qualquer coisinha, tira. Qualquer coisinha, distancia. Teve uma época aí que tinha corrida de Fórmula 1 à madrugada. Eu vi vários amigos meus assistindo à noite, ficando acordado a noite inteira para assistir a corrida. Vocês viram alguém fazer isso? Na vida, alguma vez? Viram, né? Agora, experimenta falar para a pessoa que ela vai ficar a noite inteira orando. Ficou louco? Tem que trabalhar, cara. Eu sou humano, eu tenho que descansar. Eu sou gente. Para assistir Fórmula 1, ele não é gente. Não é engraçado? Então eu falo assim, quando você se colocar no lugar de Jesus, você vai começar a falar assim, puxa vida, Ele é bom demais. Ele é misericordioso demais, porque se fosse eu, já dava uma meia na orelha, pá, eu sou safado, né? Mas Ele não, Ele olha, vou dar mais uma chance. Na 1213 Ele falou, vou dar 1214, a 1215, vou dar uma chance. Ele vai voltar, Ele vai se corrigir, Ele vai se esforçar, Ele vai mudar, Ele vai se posicionar, vou de novo. Por isso que a versículo da Bíblia diz, caída do homem, levantada de... Deus está sempre lá tentando levantar o homem para mostrar para ele, eu sou o autor e consumador da sua fé, olha para mim, tem saída para mudar a tua história, é necessário. Jesus em suas pregações apresenta a vontade de Deus, seus ensinamentos estavam ligados a levar as pessoas a buscar e viver a fidelidade com Deus, e assim seriam cheios da palavra de autoridade constituída por Deus e transferida a eles por Jesus. A palavra, se você ler a palavra, você vai perceber que ela te dá autoridade. Se você fala assim, a palavra ela ensina todos os caminhos da autoridade, e Jesus transferiu a autoridade que o Pai deu para ele, para você. Então você conhece a teoria e conhece a prática. Ele fala para você, eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda. Tudo que pedires o meu nome ao meu Pai, Ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele ensinou com a palavra, mas Ele falou assim, é melhor eu dar para eles a chave mestra que abre a porta. Fica aí com a chave. Tudo que você pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vai fazer para que a glorificação aconteça. Então nós temos que entender isso, a necessidade de ter a palavra. Diga, a necessidade de ter a palavra. Eu preciso entender, porque quando eu entender a palavra, não quando eu simplesmente conhecer. As pessoas recebem a palavra, às vezes não vivem a palavra. Na Paulista tinha um bar lá, que era o engenheiro que virou o suco. O cara no momento difícil, ele fez engenharia, se formou, mas depois ele viu que fazer suco dava dinheiro, ele largou a engenharia e foi fazer suco. Ele era um engenheiro? No diploma sim, mas e na atividade? Não. E muita gente é assim, eles conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. E o que nós precisamos é ter a palavra e viver a palavra. Aí a autoridade virá sobre você, para que não hajam sequelas espirituais. 2, ter discernimento. Discernimento, é muito importante, né? Discernimento. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e esse exclamou em alta voz. Um homem na sinagoga, dentro da igreja, que tinha um espírito de um demônio imundo, e ele gritou. Discernimento é conhecimento, é entendimento, é sabedoria. Então nós precisamos ter o quê? Conhecimento, entendimento, sabedoria. O diabo não respeita nem pessoas em nem mesmo lugar. Onde ele estava, esse demoniado? Dentro do templo. Estava lá dentro do templo, dentro da igreja. O que quer dizer? Que o diabo não respeita lugar. Ele não vai falar assim, eu não vou naquela igreja porque ela tem 4 paredes cinza, tem um teto branco e tem uma câmera e tem o Ezra filmando e tem isso. Não, ele não vai ligar para isso.
Isso aí para ele não faz diferença nenhuma, né? O diabo respeita a autoridade constituída. Então ele não respeita a parede, ele respeita pessoas que são cheias da presença de Deus, autoridade constituída. E a constituição da autoridade se faz através do primeiro item: ter a palavra de Deus em nós. É isso que nos dá autoridade. Quando nós conhecemos a palavra e vivemos a palavra, ele fala que a sua palavra era com autoridade. A autoridade, a verdadeira palavra de Jesus carrega nela mesma a autoridade de Deus. Então a palavra que Jesus, o ensinamento que Jesus deu, não veio, ele mesmo fala, eu não vim para abirrogar, eu vim para fazer cumprir a palavra. Tem gente que pensa, o Velho Testamento não tem mais valor. Ele falou, não, eu não vim para tirar, eu vim para fazer cumprir, executar. Então aqui ele fala, a verdadeira palavra de Jesus carrega nela mesma a autoridade de Deus. E muitas pessoas estão procurando nas palavras de Jesus apenas satisfação carnal, satisfação pessoal. Eles procuram na palavra de Jesus, peraí, Jesus orou e a pessoa foi curada. O que você quer? Eu quero a cura. Jesus orou e o pão e o peixe multiplicou. O que você quer? O pão e o peixe multiplicado. Peraí, eu estou perdendo a essência. Jesus orou e pela intimidade, a autoridade que ele tinha, as coisas aconteciam. Então para ele tanto fazia. Se tivesse que de repente multiplicar o pão e peixe, legal. Se tivesse que curar 10 leprosos, tudo bem. Se tivesse que levantar o cego, o coxo, o paralítico, tudo bem, não há problema nenhum. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Então, muita gente está procurando o evangelho do resultado, mas não está procurando o evangelho da realização. E nós precisamos entender que quando eu tenho resultado, muitas vezes eu não tenho a realização, mas quando eu tenho a realização, o resultado vem naturalmente. Então eu preciso escolher o caminho. Algo precisa mudar na minha consciência. Satisfação para a carne está ligada à terra. Transformação espiritual está ligada a Deus. Então a satisfação de resultado, só pensar no resultado, não é que eu não possa ter o resultado, mas eu não posso ficar vidrado no resultado. Eu preciso lembrar da transformação espiritual que está ligada em Deus, daquilo que me faz gerar o resultado, daquilo que me fortalece para trazer o resultado. Não é que não possamos ter a satisfação na nossa vida aqui na terra, podemos. Tem aquele versículo que nós já lemos aqui 1 milhão de vezes, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas estão mais empenhadas nas coisas que serão acrescentadas. Eles não olham o outro lado, eles olham assim, então eu vou ter o quê? As coisas me serão acrescentadas. Então eu vou na igreja e Jesus vai fazer algo e as coisas me serão acrescentadas. Mas ele fala aqui, em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então as coisas são acrescentadas como resultado e não como realização. E as pessoas estão perdendo essa direção. Estão se tornando, por que mesmo que você vem na igreja? Não, porque eu preciso que minha empresa prospere muito, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso morar numa grande casa, eu preciso não sei o que. Isso daí é o resultado. Eu tenho que entender isso. Espera aí, todas essas coisas serão acrescentadas. As pessoas estão se ligando tanto nisso, que já tem gente dizendo quem é mais espiritual, tentando olhar a conta bancária da pessoa. Não, aquele lá é muito espiritual. Você viu como a empresa dele prosperou? Ele é muito espiritual. Eu tenho que te dizer uma coisa, irmão. Tem gente aí fora que nem congrega com Deus, nem tem parte com Deus, tem até coisas erradas e tem empresas enormes, ricaços. Ou seja, o dinheiro não define a intimidade com Deus. Não. O que define a intimidade com Deus é você viver com Deus, é você estar com Ele, é você ser, íntimo dEle. Porque tem pessoas que podem ser ricos, mas tem outros que não podem. Tem gente que se for rico abandona a igreja. Tem gente que se for rico vai fazer um monte de coisa errada lá fora.
Então até nisso Deus tem que tomar cuidado, porque se ele começar a falar, não, pode, vai ter gente que vai se perder totalmente. Então o amor e a misericórdia dele é tão grande, que ele dá proporcionalmente à sua necessidade, porque ele sabe que você vai ficar legal com o X, quando você for fiel no pouco. Entende a diferença? Se eu consigo mostrar para ele que eu consigo administrar o pouco, sem perder intimidade com ele, ele fala, eu posso dar muito para essa pessoa. Ele não vai se perder, ele não vai sair, perdido pelas ruas, ele não vai começar a colocar as coisas na frente da obra de Deus, ele vai ter uma continuidade, E isso é importante. As pessoas estão mais empenhadas nas coisas que serão acrescentadas do que no reino de Deus e na sua justiça, e isso dá total liberdade aos demônios de entrar e estarem fazendo morada na vida das pessoas. E assim os demônios estarão bloqueando as liberações que Deus tem para cada um de nós. São estas sequelas que nos ferem e nos mantêm cativos. Quando eu olho mais para o resultado, eu vou gerar algumas sequelas, algumas dificuldades de visão. E eu vou me manter cativo. Porque fala a verdade, irmão. Um pobre viver com pouco, ele vive e se vira. O rico, quando tem muito e perde, ele fica doente, tem um monte de problema, sim ou não? Quando houve algumas situações graves aí no passado, Inglaterra, tal, lá atrás, nas evoluções aí, teve muitos que se mataram. Se mataram porque não tinha que comer? Não, se mataram porque perderam grandes fortunas. Quando a gente entende quem nós somos, nós sabemos que se uma fortuna sair, Deus enviará outra. Deus vai trazer outra situação e vai restaurar tudo que está quebrado. E nós precisamos saber de onde vem a nossa bênção, por isso temos que tomar cuidado. Terceiro, para que não hajam sequelas espirituais, enfrentar. Fala enfrentar. É difícil, O confronto, ele muitas vezes mostra a nossa fragilidade, mostra as nossas dificuldades. O confronto, ele coloca a gente muitas vezes em situações que nós não sabemos como lidar, e às vezes até nos entregamos de forma errada à situação. 34, versículo 34, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus nessa época, ele ainda não estava aparecendo, não queria nem aparecer como Salvador, como Messias, ele não queria nada disso, ele não estava nem declarado que ele iria para a cruz para aquelas pessoas. O demônio não mostrou respeito por Jesus, porque respeitaria você? O demônio não respeitou Jesus, irmão. Por que ele vai respeitar eu, você ou qualquer outra pessoa? Ele vai tentar sempre bloquear, desanimar, impedir, colocar medo e dúvida na sua cabeça, tentar mostrar para você que você não vai ser capaz e não vai alcançar o objetivo. Ele foi lá para provocar Jesus. Ele pensou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou provocar Jesus, porque Jesus não pode se mostrar como Jesus aqui ainda, o Messias. Ele tem que desviar agora, porque ele está nessa fase, não é chegada a hora. O demônio sabia quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, sabia também do poder que estava sobre Jesus. Ele sabia. Mesmo assim o demônio se levanta para enfrentá-lo, pela situação, pelo momento que estava ali, porque ele sabia, ele falou assim, ele vai ter que dar um tempo para passar agora, ele não vai poder chegar e me mandar para o lago de fogo, ele não vai poder, agora não, ainda não é hora. Ele afronta, como se quisesse dizer a Jesus, ainda não é chegada a sua hora de nos expulsar. Meu irmão, não vire as costas para o demônio, não dê liberdade para ele agir na sua vida. Eles não vão te respeitar porque você vem a uma igreja. Eu sou crente, eu sou cristão. Ele não vai te respeitar por isso. Ele vai respeitar por aquilo que nós falamos agora há pouco. Tem autoridade? Você vive a palavra de Deus? Porque se você não viver a palavra de Deus, ele vai ter liberdade de atacar você. Eles te respeitarão quando você enfrentá-los com a autoridade que te é ministrada por Jesus. É isso que faz de você alguém diferente. A autoridade que está em você. Aquilo que você vive. Porque quando vier um momento de ataque,
o que você vai fazer? Se encolher ou confrontar, ou enfrentar? Você vai ter que escolher. Ou de repente você vai procurar o seu líder, ou vai procurar um amigo. Ai, está acontecendo lá em casa, tem um endemoniado, tem isso, tem aquilo, me ajuda pelo amor de Deus. Ou você vai falar: ei, em nome do Senhor Jesus Cristo, pega toda a sua bagagem e sai. Qual vai ser a sua posição? Você tem que ter uma posição. O entender disso faz de você alguém humilde, porque você sabe que o poder não vem de você. Então você sabe que você é pequeno, mas quando o Senhor está operando em você, você se torna grande. E aí quando você acabou de expulsar e tudo, você volta a ficar pequeno. Humildade. Eu nunca permiti, quando eu oro por alguém e há uma constatação de cura, eu nunca cheguei lá, é isso mesmo. Não. Quem curou foi Deus, foi Jesus. Então toda a honra e toda a glória é para quem? Eu preciso ter esse posicionamento. Melhor é que eu diminua e Ele cresça. Isso precisa entrar no nosso coração. Quando a pessoa diz para mim: eu fui curada, eu gosto de abraçar a pessoa, eu gosto de agradecer a Deus e já está bom, vou embora e acabou a história. Por quê? Porque o que fez ou o que foi feito não fui eu, foi o Senhor. Então nós precisamos estar preparados para enfrentar, mas enfrentar sabendo o quê? Eu preciso da autoridade. A autoridade de quem? Que Jesus me deu. Através do quê? Da palavra que Deus estabeleceu. Fecha. Quarto, para que não hajam sequelas espirituais, ter autoridade e poder. Olha aí. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Saiu dele sem lhe fazer? Sem bagunça, sem querer fazer. Jesus não precisou chamar para ele, né? Mostrar para todo mundo: peraí, eu vou libertar, aguentem agora, esperem um pouco. Não. Ele simplesmente já mandou sair, a pessoa caiu, não se machucou, porque estava amparada pelo Espírito ali, foi pego, colocado de pé e vamos continuar a nossa história. Foi só isso. Saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns aos outros dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder. E eles? Porque tinha o quê? E eles? Com autoridade e poder eles saem. Eles só saem com autoridade e poder. Então eu preciso que isso fique gravado no meu coração. Eu preciso que isso faça parte do meu entendimento. Jesus expulsou o demônio daquela pessoa dentro do templo, né? Não foi, estava dentro do templo? A pessoa não foi liberta por estar no templo, mas ele expulsou lá dentro mesmo. Nós muitas vezes ficamos preocupados com o lugar. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Não importa o lugar, importa que Ele tem poder e condição para fazer o que for necessário. Se estiver na sua casa, você ora e liberta. Se estiver na rua, você ora e liberta. Se estiver no trabalho, você ora e liberta. Se estiver na igreja, você ora e liberta. Em algumas condições, mas muito específicas, a gente prefere trazer para a igreja. A gente prefere lugares diferentes, porque tem lugar onde as pessoas que já são possessas, que já deram um espaço, que já se consagraram, têm força pelo lugar da sua própria consagração. Então aí é outra história, não quero entrar nisso agora. Mas a verdade é que nós precisamos entender que se não houver autoridade e poder, não haverá libertação. A pessoa não foi liberta por estar no templo, a pessoa foi liberta porque Jesus tinha autoridade e poder. Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e elas saem. Que palavra é esta? Voltamos para onde? Para a palavra que gera autoridade. E quando Jesus está junto, poder. Autoridade é domínio, é competência adquirida. Diga autoridade. É domínio, é competência adquirida. E poder? Poder é
força é soberania. Diga: poder é força, é soberania. Deus tem soberania sobre o diabo? Entendeu? É isso que muda. Não, Deus não pede licença. Deus não tem que lutar com o diabo. Ele não tem que lutar, ele só tem que mandar. Ele é soberano. Se ele não fosse soberano, quando acontecia a rebeldia, a desobediência no céu, ele ia ter que guerrear com aquele anjo lá de luz e com todos os seus outros anjos. Mas ele já foi lá e tirou aquele Lúcifer e tirou também 1/3 dos anjos do céu. Ele não falou assim: ó, vamos lutar para ver quem é mais forte. Ele já mandou descer, enfiou a bica e derrubou. Acabou, cai fora, aqui não vai ficar. Então é isso que nós chamamos de força e soberania. Por isso, quando a gente entender, a gente fala: peraí, eu tenho que ter autoridade, porque é competência adquirida, e essa competência adquire através da palavra. Mas eu tenho que ter poder. Ei, esse poder é a força. A força alguém deu para você. Quem deu para você? Para Jesus, quem deu foi Deus. Jesus foi batizado. Quando ele foi batizado, desceu uma pomba do céu, e como línguas repartidas de fogo, desceram sobre a cabeça dele, e aí o pai falou uma coisa: eis aí meu filho amado, em quem me... Aí, ele falou: cuidado aí, esse é meu. Aquele momento Deus estava colocando sobre ele o Espírito Santo e essa condição de poder. Mas aí Jesus vem e paga o preço daquela cruz. E quando ele passa aquele momento, ele pagou o preço da nossa salvação. Ele pagou pelos pecados que os seres humanos iam ter. Então ele assumiu uma soberania. Ele confirmou o que o pai dele deu a ele. E aí ele sabe o que ele faz? Por incrível que pareça, a Bíblia diz que você foi enxertado na videira verdadeira. O sangue que corre em você não é mais seu, é o sangue de Jesus Cristo. A autoridade que vem para você não é sua, é a autoridade que vem dele. Por isso, quando você está aqui falando de autoridade e de poder, você está falando de conhecimento, ou de competência adquirida, ou de competência por ter conhecido a palavra e vivido a palavra, e de poder, porque ele pagou o preço e ele é soberano, e ele dá a você a soberania dele. É por isso que o diabo não pode te pegar simplesmente se você estiver na posição. É por isso que você pode sim expulsar demônios. Você pode expulsar demônios. Por quê? Porque você não está usando a sua autoridade. Ô Marcos, você tem autoridade? Eu não tenho, mas o Deus que está em mim tem. O Senhor que me rege tem. O Senhor que me governa tem. O Senhor que me cobre tem. E Ele diz para mim: vai e faça. Então eu vou e faço. Você entende o que é isso? Você foi chamado para executar algo especial vindo de Deus, né? Os demônios, os espíritos imundos reconhecem a autoridade e poder. Isso só se consegue com o conhecimento da palavra e a santificação. Conhecimento é a teoria que você precisa saber. Santificação é a transformação que você precisa ter. Então vou ler de novo para você gravar. Conhecimento é a teoria que você precisa saber. Santificação é a transformação que você precisa ter. Então eu sei e tenho. Eu sei e tenho, eu estou pronto. Eu vou para a luta. Com os dois juntos, conhecimento da palavra e santificação, você consegue vencer os demônios e assim tem a cura espiritual. Quando você tem a cura espiritual, não haverão sequelas que roubem as suas forças, atrapalhem o seu futuro em todas as áreas da sua vida. Você é fortalecido pelo Senhor. Amém? Quinto e último, para que não hajam sequelas espirituais, reconhecer. Diga: reconhecer. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ele estava lá curando, estava lá expulsando os demônios,
Mas que demônios ele estava expulsando? Das pessoas que eram trazidas. Alguém estava reconhecendo o poder e a autoridade que estava sobre Jesus. E eles reconheciam tanto que eles traziam multidões de pessoas para serem curadas e serem libertas. Eles reconheciam tanto que eles traziam multidões para serem libertas. Quem reconhece, traz pessoas para o lugar onde Jesus está se manifestando. Quantas pessoas você trouxe? Então você não está confiando em Jesus? Você não está acreditando que Jesus está aqui com autoridade e poder? Porque aquelas pessoas falam aí, todos os que tinham enfermos de várias doenças, Deus traziam e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios clamando tal. Eles acreditavam. A parte deles era acreditar. Tem alguém que acredita em Jesus? Eu vou saber se você acredita mesmo quarta-feira que vem. Se quarta-feira que vem você vier com alguém, trouxer pessoas doentes, trouxer pessoas com problema, trouxer endemoniados, eu vou saber que você acredita em Jesus. Mas se você chegar aqui, que nem o tio Roy, aquele bichinho que tinha lá, o dinossaurozinho, de bracinho curto, eu vou saber que você não acredita em Jesus coisa nenhuma, você é só um farsante andando pela terra. É verdade. Sabe por quê? Porque eles acreditavam tanto, que eles procuravam pessoas na rua e levavam com eles. Quando chegavam em Jesus, eles não chegavam de 2 ou 3, chegavam de multidão. Quando reconhecemos quem é a autoridade espiritual em nossas vidas, teremos comportamento de honra para com Ele. Se você reconhece Jesus como autoridade espiritual em sua vida, então você convidará a todos para serem transformados por Jesus. Jesus curava, porque o povo trazia os enfermos. Não é isso que ele fala? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam. Eu até o pastor Fábio fez ali, colocou uma palavrinha, acho que antes de ontem, que eu estava aqui pregando e eu falava assim, Jesus quer fazer milagres, e você quer viver milagres, e Jesus quer fazer, e você? Se Jesus quer fazer milagre, e você quer viver milagres, o que está faltando? Juntar os dois. É o que eles fizeram. Jesus curava porque o povo trazia os enfermos endemoniados até Ele. Se você acreditar mesmo, você não vai ficar esperando. Você vai vir, você vai trazer, você vai buscar, você vai vir. E quando você vier, Jesus já está pronto te esperando. Jesus está pronto esperando as pessoas que creiam. Jesus está pronto esperando as pessoas que querem cura. Ele está esperando as pessoas que querem família transformada, que querem amigos transformados. O quanto você ama essas pessoas. Se você ama, convida e traga. Mas por quê? Porque só Jesus vai fazer, mas Ele só fará se você trouxer. E se você não trouxer, Ele vai fazer? Por quê? Porque você não trouxe. Como é que Ele vai fazer? Mas eu queria tanto que o fulano se convertesse, o marido, o filho, a filha, a avó, a tia. Eu queria tanto que o meu cachorro, não sei, o cachorro não. Eu queria tanto que de repente, depende de você. Você está perdendo a possibilidade por não se posicionar. Sabe o que é posição? É o que aconteceu aqui. Ele curava porque o povo trazia os enfermos e os endemoniados até Ele. Está na hora de você se levantar, irmão. Está na hora de você acordar, está na hora de você querer a sua casa transformada, está na hora de você querer a sua família transformada, está na hora de você se levantar para uma guerra. Sabe como é que é a guerra? Eu vou lá fora, falo, inimigo, dá licença, posso falar com vocês um pouco? Tudo bem, como é que vocês estão? Já tomaram café hoje? Quer uma aguinha? É assim que fala na guerra? É pau para todo lado, é tiro, é bala, é bomba, não tem conversa, é guerra. Agora eu estou vendo os crentes hoje da guerra, sabe como? Todo bem vestido, com perfuminho, nheco-nheco. Peraí, isso não é guerra. Nós queremos mudar a vida das pessoas da nossa família. Eu não sei se a gente consegue mudar todo mundo lá fora, mas enquanto você não muda, tem gente mudando.
O que tem de escola aí, falando sobre ideologia de gênero, falando sobre homossexual, ensinando as crianças coisas erradas, um monte de coisa. E você? Hã? Eu estou dormindo mais cedo porque eu estou cansado. Amanhã atinge o seu filho, atinge a sua filha, aí você vai dizer: olha aí, Deus, o que está acontecendo? É filho de crente. É guerra. Na guerra tem bala perdida. Na guerra, estilhaço. Na guerra, as coisas acontecem. Então está na hora de a gente levantar e começar a procurar. Sabe o filho do vizinho, o filho da vizinha, que é amigo do seu filhinho, amigo da sua filhinha? Traz junto para a igreja, irmão. Convida. Tem pessoas que acham que não, mas não tem não. Traz junto para a igreja. Convida. Paga o lanchinho lá no fundo, dá um cafezinho, dá um chocolate, dá qualquer coisa. Ah, mas é caro na cantina. Compra um saco de bala, guarda na sua bolsa e promete para a criança: ó, depois do culto vai ter bala. Aí você dá bala para ele, mas faz ele chegar, porque quando ele conhecer a manifestação de Deus, nós vamos quebrar toda a estrutura maligna que o diabo tem lançado sobre as nossas crianças, sobre as famílias. Levanta a cabeça. Não existe maior ferramenta de transformação e conversão do que os fatos acontecendo. Cada pessoa, meu irmão, que você conseguir que seja curada, cada pessoa, você vai ter uma história para contar. Sabe o vizinho, o outro vizinho, as pessoas vão começar a perguntar: o que aconteceu? E você vai poder falar: aconteceu, ó, levei ela na igreja, ou trouxe ela lá até a igreja para receber uma oração, e na oração ele foi liberto, ele foi curado. Quem já recebeu alguma cura em oração? E aí, o que você faz com isso? Testemunho. É o testemunho. É o testemunho para mostrar para aquela pessoa que tem alguma coisa e precisa de um milagre, e você é o milagre da vida dela. Eu não posso conceber, eu não posso conceber que de repente você tem alguém que precisa de um milagre e você não está fazendo nada. Chegou o tempo. Eu falei que era revolução é assim, irmão. Tudo fica de perna para o ar, as pessoas são agitadas, aquela coisa toda, mas o resultado vem. E eu quero o resultado na sua vida. Eu luto pelo resultado na sua vida. Eu clamo pelo resultado na sua vida. Eu peço a Deus às madrugadas pelo resultado na sua vida. Mas olha aqui, ele falou: Jesus curava porque o povo trazia os enfermos e os demoniados. Trazia. E nós só vamos movimentar, ou mudar, ou transformar. Tem alguém lá desempregado na sua região? Vamos lá, que eles oram na quarta-feira e o milagre acontece. Vamos lá, porque eles oram na quarta-feira e as pessoas são curadas. Vamos lá, porque casamentos serão restaurados. Vamos lá, porque as famílias serão transformadas. Vamos lá, porque o que era impossível vai acontecer. Mas você precisa trazer as pessoas para que haja essa manifestação. Jesus não estava ali para a fama, mas para libertar os que possuídos pelos demônios, que não podiam ser felizes. As pessoas eram endemoniadas, não eram felizes. Tem pessoas, talvez na sua vizinhança, no seu trabalho, que você já sabe que eles têm problemas, eles precisam de libertação, eles precisam de transformação, só que isso só vai acontecer se ele começar a conhecer a Jesus Cristo. E como ele vai conhecer? Depende de você. Depende só de você. Ele camou-se braço que anai. Deus está dando na sua mão. Necaste ou brehes. E você precisa abrir os seus olhos. Nike eu sobrequebe da barrácia. Eu vi como Deus distribuindo chaves. Canta, mas são chaves espirituais. Camou-se brade anabarrai, para que você comece canachacai, abrir as cadeias das vidas, abrir cadeias, sabe? O Senhor está querendo libertar, e as cadeias que estavam trancadas, Ele está dando chaves para que vocês sejam capazes
capazes de abrir essas cadeias, liberar essas famílias. Pega essa chave pela fé, meu irmão, vai até lá, fala para a pessoa: eu tenho a liberação para essa cadeia que te prende, para essa situação que te rouba, para essa situação que te envergonha. Eu tenho essa camarrácia cai, essa condição de transformação para você. Dica sobre que minahai, acredite. Nós precisamos gravar isto no nosso coração. Não existe uma vida de paz com demônios. Não existe uma vida com saúde com demônios. Não existe um casamento realmente feliz com demônios. E eu podia citar mais uma porção de coisas. Esses demônios têm que sair do caminho. E Jesus mostrou para a gente como eles saem: com autoridade e poder. Você sabe disso. Por isso Jesus estava libertando, para que todos pudessem ter uma vida transformada. Ele quer a vida transformada. E a verdadeira transformação começa pelo espiritual. A verdadeira transformação começa pelo espiritual, se expande até alcançar a vida secular, física, familiar, profissional, saúde, financeira. Mas a porta de entrada é o espiritual. A mudança está lá dentro. Porque essas sequelas mantêm muitas pessoas cativas. Eu não sei se você reparou, o que tem de jovem hoje todo tatuado. E aí você fala assim: nossa, é porque é moda? Os estudiosos, não eu, os estudiosos, médicos e etc., dizem que é o maior sinal de rebeldia que pode existir na vida de um ser humano, uma tatuagem. É colocar uma marca no próprio corpo quando ele não está feliz com a vida que leva. Quer alguns para chamar atenção, outros para provocar indignação nos pais, outro para mostrar que ele é mais macho, então ele põe muita tatuagem no pescoço. É uma condição. E nós não percebemos, a gente acha que isso é normal, é só modismo, vai passar. É rebeldia. Não vai passar, só vai piorar. As drogas, quantos jovens aí, adultos, pessoas velhas estão usando droga? Quantas pessoas estão dependentes do álcool? Jovens, crianças, adultos, velhos. Não é só antigamente falava jovenzinho, não, tem velho dependente de maconha. Sabe por quê? Porque começou, tem marcas na vida, na alma, tem sequelas. E tem uma forma de ter paz, é com essas coisas aí. E vai entrando, e vai entrando. E o diabo vai colocando, como se diz, uma correntinha amarrada no calcanhar. Não vai sair daqui. Esse está pego, essa está pega, vai ficar preso nisso. Não, mas ele tem dinheiro. Tem, mas você pode ficar tranquilo. No estágio da vida começa a dar coisas negativas, começa a dar problema. Por quê? Porque não vai deixar em paz. Se você olhar lá fora hoje, existe paz? Não existe paz. O pessoal falava que roubava por falta de comida, falta disso, daquilo. A pandemia foi uma coisa fantástica por um lado. Nós nunca vimos tanta doação de alimento como foi feita na pandemia. Igrejas, organizações, empresas, todos distribuíram o alimento de forma acentuada. Foi maravilhoso a distribuição que aconteceu. Foi muita coisa. Os bolsa não sei o que, bolsa aquilo, aumentaram. As pessoas estão conseguindo receber ajudas, aqui, ali, lá. Deveria estar trazendo alguma paz no coração deles. Não está, porque a paz se chama Jesus Cristo. Você pode dar bilhões para as pessoas, eles não vão ter paz. Não vão ter paz. Por isso, aleluia, por isso nós somos os portadores da paz. Deus colocou esse presidente doido, que toda hora está falando Deus, família, não sei o que, e o pessoal, presta, não presta, presta, não presta. Sabe por que não presta? Porque está falando Deus, família, não presta. Vai prestar para quê um cara desse? Está querendo colocar de volta o que já foi roubado. As nossas famílias estão sendo roubadas. Jesus Cristo quer trazer de volta a vida, mas nós só vamos conseguir se a gente começar
a mostrar para as pessoas que bom é Jesus Cristo, bom é o Senhor, é Ele que precisa entrar. Mas eu só posso te ajudar a conseguir essa mudança se você trouxer as pessoas para a gente poder orar. Vamos combinar isso? Você traz e eu oro? Eu topo. Eu quero saber se você topa. O seu apóstolo, ele no passado ele tinha problema de cabeça. Então muitas vezes eu fui pregar em alguns lugares, Assembleia de Deus do Brás e outros lugares lá, Bom Retiro. E um dia os pastores estavam comigo, viram. O pastor foi embora, os obreiros foram embora da igreja. E eu fiquei com uma fila, como daquela parede, naquela parede de pessoas para mim orar. Pergunta se eu fui embora. Foi até o fim, irmão. Oramos um por um. Depois veio um monte de gente mandando, telefonando. Foi curado, foi liberto, foi isso, foi aquilo. Por quê? Porque se Deus mandou as pessoas, nós não podemos deixá-los passar. Nós vamos ter que orar por eles. Então a sua parte é convidar. É convidar o doente, é convidar aquele que está caído, aquele que está desempregado, aquele que está com dificuldade. Não é convidar gente para vir aqui e pedir, como uma vez fizeram comigo. Eu trouxe 10 pessoas, esse precisa do bujão de gás, esse precisa disso, precisa daquilo. Irmão, eu estou aqui para orar pelas pessoas, para que a porta de emprego se abra, para que a cura se estabeleça, para que o casamento seja restaurado, para que a saúde seja totalmente restaurada. Se crerdes, verás a glória de Deus. Domingo, o César falou que está com dor nas costas, né, César? E ele foi lá, pediu para mim: apóstolo, você pode orar por mim? Eu orei. Curou. Foi no domingo agora, no culto, final do culto. Eu estava indo embora, ele falou: desculpa, eu sou obreiro, atrapalhar o senhor essa hora. Eu falei: não, não tem nada que atrapalhar, qual o problema? Estou com dor nas costas, acontecendo isso. Eu falei: tá bom, então Zé Bento e outro ficou do lado, vamos orar. Oramos, e ele falou: o senhor não acredita, eu estou curado. Eu falei: glórias a Deus. Amado, por favor. Olha, foi curado de nervo ciático quarta-feira passada, acho que foi, né? Amados, sabe qual é o problema? As pessoas são curadas e eles ficam quietinhos. E aí parece que nada aconteceu. Nossa, palavra de conhecimento. Ai, que bom, hein? Eu pus a mão. Não, irmão. Baruch Bed Rai, o mesmo Espírito, Camou-se Bred Anda, que estava ali com Jesus, está aqui nesse lugar hoje. E Ele quer curar você. Senhores, está na nossa mão. Se nós nos movermos, Ele já se moveu. Ele não vai se mover, Ele já se moveu. Ele já está nesse lugar.